Olá, estamos mais uma vez aqui para estudarmos a Palavra de Deus, dando continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo aos Gálatas. No último estudo nós terminamos o capítulo 4 e hoje daremos início ao estudo do capítulo 5. Faremos a leitura do versículo 1 do capítulo 5 até o verso 15. Então diz assim a palavra de Deus, Gálatas, capítulo 5, do versículo 1 ao 15. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam, de novo, a julgo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas, se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Amém. Bom, mais uma vez aqui nós temos declarações bombásticas de Paulo, né? E mais uma vez ele vem a repetir, né, algumas questões que ele já vem tratando ao longo do livro, né, de Gálatas, e declarações também que nós já estudamos, já passamos ali por Romanos e muitas coisas ali já foram repetidas, e Paulo mais uma vez aqui ele de forma um pouco repetitiva, mas quando nós vemos declarações repetidas, né, e coisas repetitivas, é porque nós necessitamos ouvir isso, né? Na verdade, são questões que facilmente nós podemos perder de vista, né? E se Paulo está tratando disso de maneira intensa e repetitiva, é porque nós temos que dar atenção a esses assuntos. Bom, no versículo 1, ele começa dizendo que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, nós fomos libertos para a liberdade, né? Tanto o substantivo como o verbo fazem referência à liberdade, né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nós entendemos que a finalidade do Evangelho, o fim do Evangelho, a finalidade da vida cristã, a finalidade da obra de Cristo, tudo aquilo que Cristo promoveu, tanto em sua vida como em sua morte, em sua ressurreição, e tudo que Ele promove ainda em nossa vida, sendo nosso advogado junto ao Pai, tudo isso
se resume em libertação. A vida cristã é uma vida de libertação. Às vezes nós vemos algumas igrejas promovendo cultos, né? Cultos de libertação, mas qual libertação, né? Na verdade, a vida cristã é uma vida de liberdade. Quando você é salvo por Cristo, você é liberto completamente, né? E você é liberto para a liberdade. O Evangelho, ele é uma vida de liberdade. E isso significa que antes do Evangelho, antes de você conhecer a Cristo, antes de você receber o Evangelho, você tinha uma vida de não liberdade, então você tinha uma vida de escravidão. Nós entendemos que o Evangelho e Cristo, a sua obra, porque o Evangelho fala de Cristo, simplesmente, o Evangelho se resume em ser a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o próprio Cristo, a palavra encarnada, né? O verbo se fez carne, como João, capítulo 1 diz. É que nós entendemos que é um divisor de águas, né? Que antes do Evangelho, antes de você receber o Evangelho, crer no Evangelho de maneira sobrenatural, não por sua força, mas quando isso acontece, é que então você se torna livre, né? Nós vemos, João já diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, senão você continua não liberto. E aquele que não está liberto, ele é um prisioneiro, ele é um escravo. Então, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Cristo nos liberta e nada mais. Cristo nos liberta e nada mais. E aí ele diz, na parte B do versículo, por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Vamos entender isso aqui. Nós entendemos por essa colocação, por isso permaneçam firmes nessa liberdade que Cristo promoveu. Nós entendemos aqui que nós podemos perder essa liberdade. Nós podemos perder a liberdade que ganhamos quando aceitamos a Cristo e quando Cristo fez a obra dele em nossa vida, né? Muitas pessoas confundem, né? Até ao longo do texto nós vamos ver um pouquinho disso, quando Paulo diz sobre cair da graça, né? Que se pode perder a salvação. Na verdade, não se pode perder a salvação, mas se pode perder a liberdade que ela causa. Você pode, uma vez, se sentir livre, né? Através da justificação e da salvação, mas você pode facilmente cair no erro de escravizar-se novamente, né? E daí isso não é Cristo que faz, não é Deus que faz, é você que se conduz a isso de acordo com o entendimento e o ponto de vista que você tem a respeito daquilo que foi feito por você. Mas o detalhe é que você pode perder a liberdade que foi garantida a você através da obra de Cristo. Aquilo que Cristo garantiu para você, você pode perder isso. Por isso que Paulo diz, né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Você tem que ser zeloso para com essa liberdade que foi te dada, no sentido de entender sempre e manter ela sempre à sua vista, para não cair no erro de escravizar-se novamente. E daí ele diz, e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Olha, os Gálatas, eles eram gentios, haviam se convertido, não eram judeus. Então nós já estudamos isso, eles eram um povo que eram pagãos, eram pessoas que adoravam outros deuses, né? Eram pessoas que estavam escravizados naquele sistema religioso pagão da época, né? Cada um com o seu Deus. E naquela ocasião, antes da conversão, Paulo está dizendo que eles eram escravos, né? Nós já estudamos isso no capítulo 4, quando diz que
eles estavam escravizados de acordo com os rudimentos do mundo, porque toda busca religiosa em chegar até Deus representa uma escravidão e não uma liberdade, né, de se chegar até Deus, porque depende do seu mérito, depende das ações que você pratica. E aqui Paulo diz que vocês, como se estivesse dizendo, vocês eram escravos e agora que vocês são livres, não se submetam de novo a jugo de escravidão. Olha, é interessante, mas aqui Paulo está dizendo que tanto o paganismo, a moral, quanto o legalismo bíblico são a mesma coisa. O pagão, amoral, religioso pagão, ele é tão escravo quanto aquele que é convertido e entende que ele tem que cumprir a lei para ser aceito por Deus. Aquele que é o moralmente correto, biblicamente falando. Eles estão na mesma escravidão. Paulo diz, agora que vocês se converteram, não se submetam de novo a jugo de escravidão, que é o que vocês eram antes, né? Vocês eram escravos daquele sistema. Agora, estando já dentro do Evangelho, conhecendo o Evangelho, recebendo a salvação por Cristo, não se submetam de novo ao mesmo jugo de escravidão de antes. Então, tanto o paganismo, a moral, quanto o moralismo bíblico, eles são a mesma coisa. Eles estão classificados como situações de escravidão. E aí Paulo, no versículo 2, diz, eu, Paulo, lhes digo que, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. No livro de Atos, no capítulo 15, veja, a gente vem falando muito aqui a respeito dos falsos mestres que estavam ali infiltrados, orientando os novos convertidos de que eles deveriam circuncidar-se e também guardar a lei, né, de Moisés para serem aceitos por Deus, que não bastava só a fé em Cristo. Nós já estamos tratando disso desde o começo do livro, né? Mas olha, vamos fazer a leitura de Atos 15, desde o versículo 1 até o versículo 5, só para a gente entender que de fato isso estava acontecendo, tá? Não sou eu que estou dizendo isso. Olha só, Atos 15, do versículo 1 ao 5, olha só. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos o seguinte: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar dessa questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Versículo 4. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram dizendo, é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, qual era a mensagem desses falsos mestres? Que, para com os Gálatas aqui, para com a igreja gentílica, eles devem ser circuncidados e devem guardar toda a lei de Moisés. Esse era o teor do ensino dos falsos mestres. E aí, quando nós voltamos lá para Gálatas, né? Aí você começa a entender, né, realmente que esse falso ensino estava sendo disseminado dentro da igreja, né? Inclusive na igreja aqui
nas regiões da Galácia. Então, olha o versículo 3. De novo, versículo 2. Eu, Paulo, lhes digo que, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Versículo 3. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Olha só, esses dois versículos. Ele está dizendo o seguinte: se você... Aqui nós temos a circuncisão, tá? Mas pense em qualquer tipo de regra que lhe é imposta como condição de ser aceito por Deus, tá? Aqui é a circuncisão, mas pense em qualquer tipo de regra que qualquer igreja coloca como condição para você ser aceito por Deus, tá? Qualquer uma que está na lei, tá? Não que foi inventado. Eu lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, se vocês caírem no erro de assumir esse compromisso com essa condição que lhe é imposta para ser aceito por Deus, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Significa que ou é Cristo ou não é nada. Ou você vai ser salvo por Cristo ou você vai ser salvo por suas obras. Você não vai ser salvo por uma parte o que Cristo fez e uma parte o que você vai ter que fazer, tá? Paulo está dizendo que se você entender que você vai ser aceito por Deus por causa das suas obras, deixa Cristo de lado, porque ele não tem valor nenhum para você. A obra dele de substituição completa que foi feita para a sua vida não tem valor. Você está negando a substituição que Cristo promoveu, te substituindo, e agora você que vai assumir o compromisso, então, de ser aceito por Deus por meio do seu desempenho, da sua obra, daquilo que você vai produzir, não daquilo que Cristo produziu. Cristo não tem valor nenhum se você entender que você necessita fazer algo ainda para a sua salvação. Nenhum valor Cristo tem. Então, ou Cristo ele é o tesouro absoluto da nossa vida e aí nos liberta disso, desse sistema de buscar a salvação por nossos méritos, por nosso desempenho. É disso que Cristo nos liberta. Ele nos liberta de uma vida de culpa, de uma vida de escravidão, de estar debaixo da lei, de ter que cumprir a lei para ser aceito por Deus. Ou Cristo, ele tem todo o valor, ou ele é tirado de cena e ele não tem mais valor nenhum. Não tem como você colocar algo na obra de Cristo. Esqueça isso. A obra de Cristo foi completa na cruz. Isso te liberta. Você entende por que o Evangelho deve nos dar uma vida de alegria, de paz e tranquilidade? É porque é uma certeza de que você não vai ser aceito por Deus pelos seus méritos. Você não vai ser aceito por isso. Então, é uma vida de liberdade. Por isso que é para a liberdade que Cristo nos libertou. Toda a vida cristã é uma vida de liberdade. É por isso que toda a vida cristã deve ser uma vida de alegria, de paz, de confiança, de esperança naquilo que é certo, que é a nossa justificação e a nossa glorificação futura. Isso é certo, isso é certo. Não tem como perder isso. Você pode entender que pode perder se você entender que é pelos seus méritos, que é pelo seu desempenho, porque você não vai conseguir. Se você entende que você pode perder a salvação, então você vai perder. Eu afirmo isso com todas as minhas forças, porque você não vai atingir o padrão de Deus, né? Entendendo quem Deus é, a santidade de Deus, a perfeição de Deus. A lei que Ele deu é perfeita e santa. Você acha mesmo que consegue cumprir essa lei a ponto de ser aceito por esse Deus santo 3 vezes, né?
Se você entende que é pelo seu desempenho, por aquilo que você faz, então você não entendeu a santidade de Deus, você não entendeu a grandiosidade de Deus, você não entendeu a perfeição de Deus e não entendeu a perfeição da lei dele. A lei dele é tão perfeita que se você acha que você pode atingir, então é porque você não entendeu essa perfeição, não entendeu a santidade de Deus. Se vocês se deixarem circuncidar, e eu coloco as minhas palavras, se vocês se deixarem ser entregues, né? Se entregarem a questões de práticas religiosas, de moralismo bíblico para ser aceito por Deus, Cristo não terá valor nenhum para você. Nenhum. Então, tira Cristo de cena e você é que assume a responsabilidade de ser aceito por Deus, aquilo que Cristo já fez. Ele assumiu isso, ele foi aceito e te substituiu. Então, ou é a vida dele, à frente da sua vida, a sua vida fica para trás disso, ou você tira ele de cena e é a sua vida que vai ter que ser colocada à prova, né? E o versículo 3, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. É aquilo que eu disse. Então, se você acha que você deve circuncidar-se, é isso que Paulo está dizendo, para ser aceito por Deus, então não basta só circuncidar-se, porque a circuncisão é uma lei. Se você se entrega a isso, se você se deixa circuncidar, você está obrigado a guardar toda a lei e não só a lei da circuncisão. É aqui que você começa a entender que a palavra de Deus, as leis de Deus, elas são numerosas. Elas são, de certa forma, elas preenchem toda a Bíblia, né? Nós temos a lei de Deus espalhada por toda a Bíblia. Se você acha que são algumas leis que você deve cumprir para ser aceito por Deus, pelo menos uma ou duas, ou pelo menos uma que é a mais importante aqui, no caso, a circuncisão, que aqueles mestres escolheram como sendo a principal, Paulo está dizendo, se você se deixa ser entregue a isso, você está obrigado a guardar toda a lei, não só uma. Porque, como Cristo saiu de cena, ele não tem mais valor para você, você deve cumprir toda a lei, porque Cristo cumpriu toda a lei. Cristo cumpriu toda a lei. Ele não cumpriu uma, duas, três leis. Ele cumpriu toda a lei. Então, se Cristo não tem valor mais para você, e a única forma de ser aceito por Deus era cumprindo toda a lei, então Cristo cumpriu, ele te substitui. Cristo não tem mais valor, você deve cumprir agora toda a lei. Toda a lei. Então você vai gastar a sua vida investigando aqui para ver todas as leis que Deus estabeleceu para você cumprir à risca todas elas. Porque se tiver uma aqui que você não sabe e você não está cumprindo, você está enrolado. Tá? Então a sua vida vai ser uma vida de busca, de tanto entender como descobrir toda a lei de Deus e cumprir à risca para ser aceito por Deus. Versículo 4. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Aquilo que eu já venho dizendo. Cristo não tem mais valor. Então, se você entende que você tem que cumprir a lei para ser aceito por Deus, para justificar-se perante Deus, você está separado de Cristo. É forte isso ou não? É forte isso? Para as pessoas legalistas? Para as pessoas moralmente religiosas, aquelas que entendem que é o moralismo, elas têm que ser boas, moralmente falando, aos olhos dos homens,
para isso servir de justificação para elas perante Deus. Se você procura justificar-se dessa forma, você está separado de Cristo. Então, você caiu da graça de Deus. Aqui não está dizendo de perder a salvação, mas está dizendo que não é mais pela graça. Não é mais pela graça. Agora é por sua conta. E nós já estudamos isso, que é impossível ao homem natural, é impossível ao homem caído guardar e cumprir toda a lei e ser justificado por Deus por meio do cumprimento da lei. É por isso que não, ou a nossa salvação é pela graça, ou não é pela graça, caímos da graça e é por nossa conta. Só que nós sabemos que por nossa conta não tem como alcançar isso. Então, ou é pela graça, ou nós estamos perdidos. É isso que Paulo, entre linhas, quer colocar aqui. Vocês que... Ele quer chamar atenção mesmo, de dizer, ele não está dizendo que é possível estar separado de Cristo e ser salvo. Não é isso que ele está dizendo. Ele quer chamar atenção e dizer, olha, se vocês que foram libertos por Cristo para a liberdade, vocês estão se deixando circuncidar, vocês estão começando a entender, a pensar que vocês têm que cumprir algumas leis para serem aceitos por Deus. Se vocês forem por esse caminho, caíram da graça então, né? Não é mais pela graça, não é mais o evangelho da graça, é o que agora, né? E sempre foi pela graça. Olha, a circuncisão, ela foi colocada por Deus, tá? Paulo não está denegrindo a imagem da circuncisão em si, porque a circuncisão era um símbolo da aliança, e um símbolo da aliança de que a salvação seria pela fé, tá? Não era porque era circuncidado lá atrás, né? Nós já vimos que a aliança feita com Abraão por Deus foi uma aliança de graça. Deus apenas assinou aquela aliança. Abraão não precisou assinar, porque é Deus que assumiu o compromisso de fazer de Abraão uma grande nação, baseado numa promessa, né? Então a circuncisão era um sinal daquela aliança, que era uma aliança de graça, não era uma aliança de obras, tá? Ele não está então falando a respeito do ato da circuncisão, mas sim do que ela traz à mente. Eu preciso passar por isso para ser aceito, entende? É mais uma questão de entendimento, tá? Os Gálatas estavam sendo desvirtuados a esse respeito, né? Então, Paulo está dizendo, vocês estão deixando a graça de lado, né? Estão separados de Cristo. Se vocês, de novo, tentarem cumprir a lei para serem aceitos por Deus. E lá atrás ele já disse que isso era se submeter de novo ao jugo da escravidão, que era a mesma coisa que voltar ao paganismo, tá? Era a mesma coisa que voltar ao paganismo. Agora, olha só, versículo 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Aqui ele vem falar de uma certeza, tá? Essa palavra esperança no português, ela pode confundir um pouco. Parece que a gente tem esperança de uma coisa que pode acontecer. Não, essa esperança é esperar algo que é real, tá? É isso que essa palavra significa, uma certeza, tá? É esperar algo que é certo. Então ele está dizendo, vocês caíram da graça e estão buscando pelos seus próprios méritos. Vocês que têm que ter um bom desempenho para alcançar então a justificação. Então depende de vocês. É isso que Paulo está dizendo. Depende de vocês. Então não é certo que vocês vão atingir ou não. Não é certeza que vocês vão ser salvos. Porque se depende de vocês, vocês podem não alcançar. Aí ele diz no 5, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então nós temos certeza. Se nós entendemos que Cristo nos substitui, Cristo é que tem valor para nós, se nós nos unimos com Cristo, então é pela graça, não é por nosso mérito, não é por nosso desempenho de cumprir a lei. Então, diferentemente de vocês
buscarem pelo seu próprio mérito, então que não é certo vocês alcançarem, nós, pelo Espírito, pela fé, nós temos certeza de alcançar essa justificação. É por isso que nós temos certeza da nossa salvação. E nós só temos certeza da nossa salvação quando ela está baseada naquilo que Cristo fez e não naquilo que você faz. É por isso que é certo. É por isso que é uma certeza. É por isso que você não perde ela, tá? Não tem como perder essa salvação, porque está baseado naquilo que Cristo fez. É por isso que Cristo nos libertou para a liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, aguardamos a esperança, o que é certo, esperamos isso, estamos esperando confiantemente isso, a justiça que provém da fé e não das obras. Versículo 6, porque em Cristo Jesus, aqui vem uma declaração fortíssima, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? É que em Cristo Jesus, nem a religião, que seria a circuncisão, nem a religião e nem a irreligião tem valor algum. Tanto faz se é religioso, se não é. Tanto faz se é um pagão de primeira ou se é um religioso de primeira. Isso não tem valor nenhum. Nenhum. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Nem você guardar toda a lei, nem você não guardar toda a lei tem valor algum. O valor está na fé que atua pelo amor. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? É que a própria mudança interior, porque qual é o ponto final de toda a lei? Amar a Deus e amar o próximo. Não é uma mudança interior isso? Você amar a Deus e amar o próximo como a você mesmo não é uma mudança interior? É uma mudança interior. Então, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum para a sua mudança interior. Nem a religião e nem a irreligião tem valor algum para a sua mudança interior. Nenhum. Não é que aquele que está fora de alguma religião, ele está numa situação pior daquele que está numa religião. Os dois estão perdidos do mesmo jeito. Por quê? Tanto para a salvação, quanto para a mudança interior, que é o amor a Deus e ao próximo, que é o ponto final de toda a lei, tudo isso depende da fé. De novo, para entender o versículo. Porque em Cristo Jesus, em Cristo, nem a circuncisão, a religião, nem a incircuncisão, a irreligião, tem valor algum, não importa, mas a fé. Você entende que a fé em Cristo e no Evangelho, ela é o trator que passa por cima da religião e da irreligião? Ela é que traz a pessoa de onde é que ela estiver, do lugar que ela estiver. Se ela estiver numa certa religião que ela segue aqueles preceitos tal, ela é escrava. Ela não é liberta. A fé liberta ela dessa condição. Tanto aquela pessoa que não observa nenhuma lei, que ela não está em nenhuma religião. Vocês ouvem as pessoas falarem? Isso pode, talvez, ser uma afronta para algumas pessoas, né? Mas é o que Paulo está dizendo, irmão, não sou eu, tá? Não importa onde a pessoa esteja, o importante é que ela esteja em alguma religião, certo? Errado, está errado, tá? Porque tanto a religião quanto a irreligião tem valor algum em Cristo. Mas o que tem valor é a fé, que atua pelo amor. É a fé. O que é a fé? A fé é um canal de comunicação
que é feito entre você e Deus. A fé nele é um canal, e por esse canal, que é um canal sobrenatural, tá? Porque a fé, quem que produz a fé? Os cristãos verdadeiros, aqueles que entendem a palavra, já entendem que a fé não provém de nós, não é uma obra nossa, tá? A fé não vem de nós, ela é dom de Deus, ela vem de Deus, então ela é sobrenatural, é um canal de comunicação. E por esse canal de comunicação que Deus estabelece, ou melhor, restabelece, que ele foi perdido lá no Jardim do Éden, né? Deus não vinha no jardim conversar com Adão e Eva ali. Então, havia um canal. Esse canal foi perdido. Agora, a fé é o restabelecimento desse canal. E por esse canal é que Deus comunica toda a sua graça para a nossa vida. Então, a nossa mudança interior, que o final de toda mudança interior é o amor, é ser produzido em nós amor a Deus e ao próximo, isso não vem de praticar a lei ou de não praticar a lei, tá? Isso vem, tanto a salvação, quanto nós já vimos, a manutenção da salvação, quanto a mudança interior, ela vem pela fé e não por obra alguma, tá? Versículo 7. Vocês vinham correndo bem, né? Paulo está dizendo, olha, vocês vinham correndo bem, vocês tinham entendido tudo isso que eu estou falando. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Que a verdade é tudo isso que eu estou falando. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que os chamou. Ele está dizendo assim, entre linhas, ele está falando, vocês vinham bem, entendendo tudo isso. Agora parece que vocês estão mudando o jeito de pensar, então dá a impressão que vocês estão crescendo na fé, estão aprendendo mais coisas. Aquela verdade que foi colocada agora está sendo evoluída, né? Os falsos mestres, né? Esses mestres que estavam lá, que Paulo está chamando de falsos, né? Que para os Gálatas pareciam mestres verdadeiros, esses ensinamentos parece que estão fazendo vocês crescerem. Não, estamos crescendo degrau por degrau. Agora entendemos que a salvação, né, nós precisávamos de Cristo. Agora nós estamos crescendo, evoluindo, entendendo que nós temos que fazer algumas coisas. Então nós estamos crescendo, né? Estamos aprendendo cada vez mais a respeito dessa verdade. Paulo está dizendo que quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Quer dizer, vocês acham que estão evoluindo na verdade, nessa verdade que eu plantei aí, né? Porque Paulo plantou ali a verdade, o evangelho, estabeleceu ali essa igreja, né? Plantou essa igreja. Ele está dizendo, quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Ele está dizendo, essa persuasão não vem daquele que os chamou. Isso não vem de Deus. Se vocês acham que estão evoluindo de acordo com os ensinamentos que esses falsos mestres estão colocando, se vocês acham que isso vem de Deus e eles apenas estão completando aquilo que eu estabeleci aí como verdade, eu estou dizendo a vocês que essa persuasão, então isso que vocês estão, esse erro que vocês estão caindo, que vocês estão achando que estão evoluindo, vocês estão caindo num erro de persuasão e isso não vem de Deus, não vem daquele que os chamou, tá? Vocês estão indo contra a verdade que foi estabelecida perante vocês, né? Que foi a cruz, foi Cristo crucificado, né? Nós já vimos em Gálatas, Paulo colocou isso. Cristo foi exposto crucificado diante de vocês. E aí nós entendemos que não foi fisicamente, né? Eles não viram Cristo crucificado, mas a forma com que o evangelho foi colocado por Paulo é como se ele estivesse expondo Cristo crucificado diante deles. E ele está dizendo, quem foi que os impediu de continuar a obedecer essa verdade? Então vocês estão indo contra essa verdade que
foi colocada diante de vocês. E o versículo 9: um pouco de fermento leveda toda a massa. Se alguns daí de dentro começarem a cair nesse erro, vai estragar toda essa igreja, né? Um pouco de fermento, um pouco de coisa ruim aí no meio, vai estragar a massa toda, né? Eu estou tentando corrigir esse erro antes que seja tarde demais. Aí versículo 10: eu tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Tá? Olha só, forma de pensar. Porque você pode você pode ter aceito Cristo, o sacrifício dele, e depois cair, né? Não perder a salvação, mas perder a liberdade. Perder a liberdade que essa salvação promove na sua vida. Tenho confiança que vocês não mudarão a sua forma de pensar e não vão se deixar escravizar, né? Por esses ensinamentos. Mas, olha só, aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá condenação. Esse que está pervertendo o caminho, esse que está pervertendo a verdade que foi estabelecida, esse vai sofrer a condenação. Mas eu não quero, eu entendo que, eu quero entender assim, que vocês não vão mudar o jeito de pensar, que vocês não vão sair dessa situação que vocês estão, de entendimento de toda essa verdade, né? Versículo 11, olha só. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. O que significa isso? Um pouco de relação com o que foi dito aqui antes. Então, vamos lá. Paulo está dizendo: irmãos, se eu ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Então, vamos voltar. Paulo está dizendo o seguinte: esses falsos mestres que estão aí, eles podem ter um ensinamento com palavras brandas, com palavras macias, né? E eles podem dizer o seguinte: olha, Paulo ensinou, ele plantou a igreja, né? Ele estabeleceu algumas coisas, mas agora nós estamos continuando o trabalho dele, de Paulo, tá? Nós estamos continuando o trabalho dele, estamos fazendo com que vocês evoluam, os falsos mestres ensinando isso, né? Vocês vão evoluir naquilo que ele já ensinou. Eles estavam, de certa forma, se colocando como juntos com Paulo. Como se Paulo tivesse feito um trabalho e eles agora estavam evoluindo esse trabalho. Só que Paulo está falando: irmãos, se eu prego a circuncisão que eles estão pregando, por que eu continuo sendo perseguido? Eu não prego isso. É um erro. Se os falsos mestres estão dizendo que eles estão junto comigo, é um erro, porque eu não prego isso. Eu não prego a circuncisão, porque se eu pregasse a circuncisão, eu não estaria sendo perseguido, tá? E se eu sou perseguido, é porque justamente eu estou indo contra a esses ensinamentos. Não estou junto com essas pessoas. É totalmente diferente o ensino deles e o meu. O que eu coloquei, é a verdade. Esses ensinamentos que estão sendo colocados aí não são a verdade, porque isso não vem daquele que os chamou, que é Deus. Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Então, por que Paulo era perseguido? Porque ele pregava o escândalo da cruz. Para os religiosos da época, judeus, fariseus, a cruz era um escândalo. Porque era um escândalo você dizer para o fariseu, para o religioso, que aquilo que ele fazia não servia para nada. É isso que a cruz mostrou. Quando você olha para a cruz e Cristo morrendo ali, isso é uma afronta, é um tapa na cara dos religiosos. Porque se tem valor a religião como a forma, o moralismo bíblico, se tem valor, aquilo ali não teria acontecido. Cristo não teria ido para a cruz, mas ele foi
justamente porque não tem valor algum. É porque não há como você alcançar nada de acordo com e segundo o moralismo bíblico. Tá? Não tem como. Ou é Cristo ou não é nada. Ou não é nada. Teria sido então desfeito o escândalo da cruz se eu pregasse a circuncisão, mas não. Como a cruz é um escândalo, justamente eu prego isso e sou perseguido por isso. Então, até o fim, eu vou ser contra esses ensinos. E aí, olha o que ele diz no versículo 12, ao ponto de ele dizer o seguinte: quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Olha, Paulo está dizendo aqui, olha, quem me dera essas pessoas desaparecessem do meio de vocês. Quem me dera essas pessoas morressem logo, tá? Porque como não vai ter serventia nenhuma essas pessoas aí no meio de vocês, se eles não se converterem, é melhor que eles morram logo. É melhor que eles nem estivessem no meio de vocês. Quem me dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês, que sumissem, né? Quem me dera, porque o problema teria sido eliminado, tá? Elimina essas pessoas e acabou, né? Não que alguém deveria matá-los, né? Mas de certa forma é isso que ele está colocando aqui. Quem me dera fosse possível que eles fossem mortos, né? Para que esse problema eu não precisasse estar escrevendo tudo isso para vocês. Agora, versículo 13. Tem uma mudança aqui, tá? De tom, né? Uma mudança de teor. E aqui nós entendemos uma coisa, já estamos indo para o fim, entendemos uma coisa. Para a pessoa que não entendeu ainda que o não cumprimento da lei não quer dizer que ela pode viver da forma que ela quiser. Não é porque você não tem que cumprir a lei para ser justificado ou para ser justo diante de Deus que você pode viver do jeito que você quiser, tá? Porque, como Paulo vem falando da salvação pela fé, pela graça, independente das obras da lei, que a obra não salva ninguém, que tanto praticar obras como não praticar não tem valor algum, e sim a fé. Então alguém poderia dizer, então eu posso crer e viver do jeito que eu quiser. A pessoa que não entendeu ainda a justificação pode pensar dessa forma. Por quê? Aqui Paulo vai explicar, olha só. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Só até aqui. O que ele está dizendo? Não é porque você foi liberto da culpa, da condenação que a lei causa, da condenação do pecado, que o pecado causa, desculpa, e a lei dá força ao pecado, né? Nós já estudamos isso, né? Não teria conhecido o pecado se não fosse a lei. A lei mostra o seu pecado. Então, de certa forma, a lei, ela dá força ao pecado e o pecado te condena. Não usem da liberdade de não serem mais condenados pelo pecado, da liberdade de não serem mais culpados da falta do bom desempenho de cumprir a lei. Não usem dessa liberdade para dar ocasião à carne. E dar ocasião à carne é pecar, é ir contra a lei. Nós sempre estamos dizendo e falando, né? A lei de Deus é santa, é perfeita. Então ela deve ser jogada fora? Não. É isso que ele vai dizer agora, ó. Pelo contrário, não deem ocasião à carne e pequem, agindo contra a lei. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame ao próximo como a você mesmo. Sabe o que o Paulo está dizendo?
cumpra a lei. É isso que ele está dizendo. Cumpra a lei. Toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. E no versículo anterior, o que ele diz? Não deem ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Então, ele está dizendo para você amar o próximo. Tá? Não dar ocasião à carne e amar o próximo. Mesmo estando livre da condenação, da culpa, do pecado, ame o próximo. E toda a lei se cumpre num só preceito, amar o próximo como a você mesmo. Então, Paulo está dizendo aqui entre linhas, cumpra a lei. Então, vamos lá. Eu tenho que cumprir a lei ou não? Sim ou não? A resposta é sim. Eu tenho que cumprir a lei. Sim. É porque ela veio de Deus. É porque ela é santa, perfeita, boa. Ela é a forma que eu tenho que... Você quer viver como Deus é, como imitar o seu Pai? A lei dele está aqui para isso. A lei dele, o caráter de Deus foi colocado na sua lei. Então você começa a entender que, de certa forma, eu não preciso cumprir a lei. Em certo sentido, eu não preciso cumprir a lei para ser aceito, para ser justificado, para ser salvo. Para me manter salvo, não preciso. Agora, num outro sentido, eu sou obrigado a cumprir a lei porque eu entendo que Deus é santo, perfeito, amoroso, me aceitou do jeito que eu sou e agora o que eu tenho que fazer? Eu cumpro a lei, não em troca de receber algo, mas simplesmente por conhecer mais a Deus e saber que Ele me aceitou. E saber que Ele não me culpa mais se eu não tiver um bom desempenho. Entende que a liberdade do Evangelho é você ser livre para cumprir a lei obrigatoriamente, mas não tendo mais a necessidade de querer atingir o padrão mais alto, de querer ou de entender que você pode ter um desempenho perfeito, porque você está livre disso, porque isso, na primeira ocasião, te condenaria, agora você entende que não te condena mais. Então, como que eu poderia resumir isso? Você pode contar uma mentira? Você pode contar uma mentira? Você não pode contar uma mentira. Você não pode mentir. Se você mentir, você não vai ser salvo? Não, você vai ser salvo. Mas, para que eu mentiria? Se eu tenho segurança em quem eu estou, que é Deus. Para que eu deveria mentir sobre alguma coisa? Se eu tenho toda a segurança de já ser aceito por Deus, de estar justificado diante dele, para que eu mentiria para alguma pessoa? Entende? Então, eu posso mentir e não perder a salvação? Sim, pode. Você é livre para isso. Você é livre para mentir e mesmo assim não perder a salvação. Agora, eu deveria fazer isso a troco do quê? Se eu não tenho mais medo de culpa nenhuma a respeito daquilo que eu estou mentindo, e só peguei a mentira para dizer aqui, né, só para dar um exemplo, mas qualquer outro pecado, tá? Por que eu não agiria em amor com o próximo se eu já entendi que Deus agiu em amor comigo, me aceitando do jeito que eu sou? Então eu deveria agir de outra forma a não ser de acordo com a lei de Deus? Não. Eu devo cumprir a lei? Sim. Só que como é que eu cumpro a lei? Amando a Deus e amando ao próximo. Isso vem como? Isso vem com a fé e não com a religiosidade, com o moralismo e nem com o outro extremo, né, de não ser dessa forma, né? Então nós temos que tomar cuidado tanto
com o moralismo bíblico, que seria um extremo da religiosidade, né? Quanto o outro extremo, que é a licenciosidade, de estar livre para fazer o que você bem entender. Não é assim, tá? Você deve cumprir a lei. É um mandamento. Amar a Deus é o maior de todos, amar a Deus. E o segundo, amar o próximo. Toda a lei se resume a isso, né? E você é estimulado a isso, mas não para receber algo em troca. É disso que você está livre, tá? Você está livre disso. E você não perde a salvação se você não obtiver um desempenho perfeito, porque você não vai obter esse desempenho perfeito. Mas você tem a lei diante de você, santa e perfeita, para cumpri-la em amor, agindo em amor para com o próximo e, em primeiro lugar, para com Deus. Uma vez eu estava, só finalizando, eu estava ouvindo uma mensagem de um pastor norte-americano e ele fez uma ilustração que para mim perfeita, tá? Perfeita. Ele contou a história dele, dizendo que ele vivia num lugar dos Estados Unidos que nevava muito e durante boa parte do ano as coisas eram cobertas por neve e eles moravam numa área rural. E o pai dele, ele diz, era um homem grande, de pés grandes, de pernas compridas, né? E em determinado momento, quando o pai dele saía para trabalhar no campo e tinha aquele campo coberto por neve, ele queria ser igual ao pai dele, né? Ele queria ser igual ao pai dele. Então o pai dele saía e ele ia atrás. Ele queria seguir os passos do pai. E ele diz, uma coisa que me marcou foi que quando meu pai ia andando, eu olhava aqueles passos na neve, aquelas pegadas dele, e eram pés grandes, e os passos dele eram largos. E uma pisada ficava longe da outra, porque ele tinha pernas compridas e ele ia andando, e eu ia atrás dele, e eu queria tanto ser igual a ele, que eu queria pisar no mesmo lugar que ele pisava. Só que era possível? Não. Porque cada pisada ficava longe uma da outra. Então, eu pisava aqui, para pisar na próxima eu tinha que saltar para pisar. Só que quando eu saltava, às vezes eu conseguia, só que muitas vezes, na maioria das vezes, eu caía. Só que eu levantava e tentava seguir aqueles passos. Só que constantemente eu caía. Então eu tentava seguir os passos do meu pai, dando aquelas passadas largas, né? Sabendo que eu estava tentando, mas que não de fato estava conseguindo da maneira com que ele fazia. E a nossa vida para com Deus é assim. Nós temos que imitá-lo. Nós temos que imitar a Cristo. Porque Cristo é o próprio Deus encarnado. Ele foi perfeito. Todos os mandamentos de Cristo, eles devem ser obedecidos, mas no sentido de você tentar fazer aquilo. Mas tenha consciência de que no grau máximo e naquele grau que Cristo fez, você não consegue. E não é por isso que você não é aceito por Deus, né? Porque você não faz aquilo em troca de alguma coisa, né? Você já recebeu tudo que deveria receber. O próprio Cristo trabalhou e trabalha para fazer você, noiva dele, ser apresentada diante dele sem ruga e sem mácula. Você entende que é Cristo que está trabalhando em você para você ser apresentado diante dele assim? Não é você que tem que se arrumar para ele? Ele está fazendo isso, então ele está trabalhando na sua noiva para apresentá-la diante dele mesmo, sem ruga, sem mancha e sem mácula. Então siga os passos de Deus, cumpra a lei, mas entendendo que não é pelo cumprimento dela que você é aceito por ele, porque você já foi. Mas você tem uma obrigação de cumprir a lei, porque essa lei é santa, perfeita, e é uma lei de amor, e toda lei se resume em amar a Deus e amar o próximo, como a você mesmo. Muito bem. No próximo, então, nós daremos continuidade aqui ao capítulo 5. Tenham todos uma boa semana.
E fiquem com Deus. Até a próxima, se assim Deus permitir.